Olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre o islamismo. Então, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre a sociedade arábica, né, a Península Arábica antes do islamismo, né? Então, como é que ela estava organizada, como é que era a sua sociedade, a questão do norte, a parte mais árida, ser extremamente pobre, e o sul por conta da sua proximidade do mar, né, por conta das terras que sejam um pouco mais férteis do que o norte, né, vai fazer com que a parte sul seja um pouco mais desenvolvida do que o norte. Bem, então isso a gente já falou um pouquinho, que é sempre bom a gente estar frisando, e assim, hoje nós vamos falar um pouco, né, lembrando sempre sobre isso. Eu não sou especialista em religião, religião é um valor humano que é muito complicado de ser trabalhado, ou principalmente da gente falar sobre, né, esses temas, principalmente quando nós não comungamos dessa fé, então quando nós não fazemos parte dessa fé, mas nós temos que pensar o seguinte: o islamismo é uma das religiões pouco estudadas aqui no Ocidente, quase nós não falamos nada de islamismo, mas é o seguinte, é importante nós pensarmos sobre o islamismo, porque a sociedade islâmica, ela é muito importante para o mundo atual, né? Se nós formos levar em consideração que 1 bilhão de pessoas que vivem no planeta hoje, 1 bilhão, ela confessa a fé, o credo islâmico, né? Então, eles têm como a base religiosa o Islã, né? Então, a crença no Alcorão, entre outras coisas. Bem, então, por que é importante nós estarmos frisando sobre isso? Né? Sem caráter de valor, sem, né, nenhuma questão de dizer que é certo ou errado, mas é o seguinte, nós temos que entender como é que essa religião ela surge. Bem, então, dentro do material de vocês aí, então nós vamos falar um pouquinho, né, da história do Maomé, né? Então, Maomé como profeta islâmico, né? Diferentemente, né, do que a gente prega, né? Então, no caso, né? Então, o Oriente Médio, quando a gente fala do Maomé, então quem foi Maomé, né? Quem foi esse profeta tão importante? Bem, então, o Maomé, ele nasce em 570 depois de Cristo, né? E ele nasce numa tribo de comerciantes chamado Coraixitas. Então, os Coraixitas, eles viviam ali próximo da cidade de Meca, e eles eram um povo muito importante porque eles eram guardiões do templo da Caaba. Então a gente já falou sobre a Caaba, o que é a Caaba? É o cubo preto que, segundo a tradição islâmica, ela foi dado pelo Deus Alá, né, para que fosse ali realizados seus cultos. Então uma promessa, né, de que Alá deu aos povos que viveram ali na região. Só que a Caaba ela já era cultuada antes mesmo do islamismo. Então, no caso, o Maomé, ele nasce em 570, só que ainda criança ele se torna órfão, né? Ele se torna órfão e naquele período, né, quando nós falamos em órfãos, a família não adotava aquela pessoa. Então, aquela pessoa ela vai ser adotada pelos beduínos, que eram, né, comerciantes que peregrinavam pelo deserto, né, vendendo seus produtos. No caso, o Maomé ele deu a sorte, ou se nós podemos dizer assim, de se casar com uma mulher rica, né, com uma mulher, né, representante de uma família de comerciantes. No caso, o Maomé ele vai ser um ótimo comerciante também, e isso, né, vai levá-lo a ter contato com povos do judaísmo e do cristianismo, né? Então, o Maomé ele era politeísta até aquele momento. É uma das questões aí importantes. Então, em uma viagem, né, segundo a tradição islâmica, em uma viagem, o Maomé ele teve contato com o anjo Gabriel, o mesmo anjo que fez a anunciação a Maria, que seria a mãe de Jesus, né? Então, no caso, Maomé, em 610, ele vai ter a visão do Gabriel, né, em uma viagem, né? Então, ele vai se casar com a Khadija, e ele vai, nessas viagens, né, sobre a questão do comércio, ele vai ter uma visão do anjo Gabriel que vai anunciá-lo que apenas Alá seria o Deus, né? Então, isso é uma questão bem importante da gente frisar. Bem, então, no caso, quando a gente fala em islamismo, então, o Maomé, ele volta para Meca e ele começa a sua profissão de fé, né? Então, ele começa a professar a sua religião. Bem, é importante da gente frisar o seguinte:
A tribo dos Coraixitas, eles eram politeístas. Então, no caso, né, os povos que viviam ao redor da cidade de Meca, eles iam uma vez por ano para fazer as suas confissões de fé, levando em consideração que em Meca, ao redor da Caaba, existiam os 380 deuses que controlavam, né, que eram patriarcas dos vilarejos, das cidades ao redor, né, ali, né, da Península Arábica. E no caso, o Maomé, ele vai ser obrigado a fugir de Meca, né? Então, no caso, ele vai fugir da cidade de Meca e ele vai se estabelecer na cidade de Medina, né? Que era uma cidade mais ao norte de Meca, onde ele vai iniciar a sua profissão de fé e ele vai conseguir, né, reunir um número considerável de seguidores, né? Tanto é que a saída de Maomé a Meca é o início do calendário, né, do calendário islâmico, né, aquilo que nós chamamos, né, de Hegira, o que nós chamamos de fuga. Então, a fuga de Maomé, né, para a cidade de Medina, que aconteceu mais ou menos em 622 depois de Cristo. Então, ele vai para a cidade de Atrebe, né, que depois vai ser chamada de cidade de Medina, né? Então, Maomé, ele vai ser obrigado a abandonar a sua cidade natal, então ele vai para Medina e ele começa a reunir, né, os grupos, né, que vai dar início, que nós chamamos de jihad. O que é uma jihad? A jihad, ela é o que nós podemos chamar de guerra santa. Então, a jihad, então Maomé ele vai organizar a jihad contra aqueles que eram contra os seus ensinamentos, no caso, né, a fé islâmica. Então, no caso, quando o islamismo ele vai crescendo, então Maomé ele inicia ataques aos comerciantes de Meca, iniciando o início da jihad, a guerra santa, contra os infiéis e aquilo que ele chamava de idolatria, a questão de idolatrar aqueles deuses que ele vai combater. Então, no caso, em 630, o Maomé, junto com os seus seguidores, ele vai invadir a Caaba e a cidade de Meca, e ele vai iniciar um movimento que é chamado de iconoclasta. O que é o movimento iconoclasta? É de quebra-imagem. Então, ele vai quebrar todos os ícones, as imagens dos deuses que estavam ligados, né, à questão ali, né, do povo antes do islamismo. Então ele vai quebrar todas as estátuas. Quando ele domina a cidade de Meca, ele invade a cidade de Meca né, com seus seguidores e vai dar início ao que nós chamamos de islamismo. Bem, então nós vamos falar um pouquinho aqui das características do islamismo. Primeiro, então aquilo que nós já falamos desde o início. O islamismo é uma religião monoteísta. Então, eles acreditam em apenas um Deus. No caso, Alá é o único Deus dos muçulmanos. Então, no caso aí, né, o islamismo ele foi fundado por Maomé como a base da revelação, né, do anjo Gabriel. Então, o islamismo significa submissão à vontade de Deus. Então, no caso, né, os seus seguidores são chamados de islâmicos ou muçulmanos, né, ou sejam, aqueles que se submetem. Né? Então, a questão de que, né, segundo a tradição islâmica, né, os seus seguidores eles devem, né, continuar se submetendo à vontade de Alá. Nessa questão, não questionar as suas ordens. Então, essa religião sofreu a influência do monoteísmo judaico e cristão, né, e do antigo politeísmo árabe. Então, seus livros sagrados é o Alcorão, né, Corão, ou que nós chamamos de Alcorão. Então, foi escrito pelos discípulos de Maomé, contendo revelações do anjo Gabriel e as normas de conduta moral da sociedade. Bem, então é importante a gente frisar também o seguinte: o Maomé ele não era alfabetizado, ele era analfabeto. Então, quando a gente fala em sunas, né, então essa palavra suna é uma questão de ressonar. Então, Maomé ele iria repetir o que o anjo Gabriel dizia a ele. Então, o Maomé ele não escreveu o Alcorão. O Alcorão ele foi ditado pelo anjo Gabriel ao Maomé, e o Maomé, ao recitar, ao sunar, né, para os seus seguidores vão começar a anotar aquilo que Maomé estava ressonando e fazendo com que aquilo fosse colocado na prática. Bem, então, no caso, dentro do Corão, tem algumas coisas importantes. Então, a principal, crer no único Deus, Alá, que é o único profeta, né, e o único profeta que é Maomé. Então, no caso, ele tem essa questão, né, de acreditar nessa visão onde apenas Maomé seria o destinado a ser, né, o profeta de Alá. Bem, segundo,
né, a questão deles serem caridosos. Então, segundo a tradição islâmica, né, os muçulmanos são caridosos, então a questão da compaixão. Um dos pontos mais importantes também aí, orar 5 vezes por dia voltado para a Meca. Então, os muçulmanos, eles têm 5 períodos, né, no caso aí, de oração, né, voltados sempre à Meca. Bem, então, no caso, no mês de setembro, é o mês do Ramadã, né? No caso, o mês de setembro, eles professam a sua, né, a sua vontade, né? A questão do quê? De jejuar. Então, a questão que vai se relembrar a questão, né, do mês do Ano Novo, que foi a saída de Maomé de Meca, indo para Medina. Então, no caso, é o Ano Novo Islâmico. Por isso que durante o mês de setembro, os muçulmanos não se alimentam quando o sol está no céu. Então, eles só se alimentam à noite. Bem, então, os muçulmanos, eles não consomem carne de porco e nem bebida alcoólica. Bem, então, por que a bebida alcoólica é tão importante? Por conta da questão dos atos, né, que uma pessoa embriagada ela é capaz de fazer. Então, para evitar qualquer medida que fosse, né, ruim para o indivíduo, para que o indivíduo não sofresse as penas no pós-vida, então, segundo a tradição islâmica, os muçulmanos não bebem bebida alcoólica. Bem, então, uma das questões é importante, né, que naquele período era obrigado. Então, no caso, visitar a cidade de Meca pelo menos uma vez na vida. Hoje a gente sabe, né, que por conta dos muçulmanos estarem, né, em quase todas as regiões do mundo, então é assim, é recomendado que todos os muçulmanos visitem, né, a cidade de Meca pelo menos uma vez na vida. E principalmente a questão da jihad, né? Então a jihad é a guerra santa, que a gente já falou sobre isso. No caso, né, o Maomé, quando ele retorna de Medina para Meca, ele vai professar, né, ele vai realizar a Guerra Santa contra os infiéis. Então, no caso, diferentemente das outras religiões, no caso do judaísmo, do cristianismo, do budismo, então, quando há um ataque diretamente a um povo islâmico, é a mesma coisa de estar atacando todos os muçulmanos do mundo. Então, no caso, dentro do Alcorão, é o que nós chamamos de jihad. Então, quando há um ataque à sociedade islâmica, todos os muçulmanos vão agir contra, né, esse ataque. No caso aí, então, esses são os princípios básicos, mas no caso, né, hoje nós temos uma divisão no islamismo. Né? O islamismo ele se fragmentou em duas grandes correntes. No caso, em 632 depois de Cristo, o Maomé ele morre na cidade de Medina, e vai surgir dois grupos, no caso, os xiitas e os sunitas, né, que nós vemos principalmente telejornais falando sobre esses dois grupos. Então, quem são os xiitas? Então, segundo a teoria, né, segundo a ideologia xiita, então o chefe religioso islâmico ele deve ser descendente direto de Maomé. Então, não admitindo uma outra fonte de ensinamento a não ser o Alcorão. Então, segundo os xiitas, então o único que pode ocupar o cargo máximo de líder islâmico é os herdeiros de sangue de Maomé. No caso, né, filhos, sobrinhos, pessoas mais ligadas a ele. Então, a fé ela é destinada apenas o que está dizendo ali no Corão. Então, não pode sofrer nenhum desvio. E nós temos os sunitas, né, que discordam dessa posição. Então, para eles, o chefe político e religioso deve ser alguém, né, com sólidas qualidades morais, sem a obrigatoriedade de ser parente de Maomé. Além disso, o Corão, ele surge os ensinamentos, né, do cotidiano, que são os sunas. Então, o suna é aquela questão do quê? De que quando o Maomé ele ressoava, ele ensinava ao povo, né, dentro dos ensinamentos da ordem moral islâmica, então vai ter dois livros sagrados dentro do islamismo. Nós temos o Corão e nós temos os sunas, que são os ensinamentos de Maomé. Então, no caso, quando a gente fala em sunitas, são aqueles que seguem o suna. Então, no caso, nós temos esses dois grupos. No caso, dá um exemplo bem claro. Quando a gente for trabalhar lá no 9º ano, sobre a questão da Revolução Islâmica que acontece no Irã, o Irã ele é muito próximo da ideologia, né, ou do modelo xiita. E o Iraque, que vai lutar contra o Irã, ele tem uma maioria dos sunitas. Né? Então, Saddam Hussein ele era sunita. E no caso, dentro do Iraque, existe uma pequena comunidade xiita. E o Saddam Hussein vai atacar os xiitas. Então, existe essa divergência entre os dois povos islâmicos. Né?
Lógico, levando em consideração o seguinte, nós devemos compreender o que nós estamos falando e não ter caráter, né, de julgamento. Então, no caso aqui, nós temos a Kaaba, né, que é esse cubo preto que está aqui no centro da imagem, e ao redor, né, todos, né, os fiéis, né, na festa, né, na festa do Ramadã, que é importante nós estarmos frisando sobre isso. Bem, então, né, quando nós falamos em islamismo, né, como qualquer uma outra religião, nós não podemos, né, ter uma visão que nós chamamos de uma visão anacrônica. Então, nós não podemos, né, julgar essa religião de uma forma positiva ou negativa. O que nós devemos entender é o seguinte: por que isso é tão importante? Né, no fato que nós vamos ver na próxima aula, que é a questão da expansão islâmica. Quando o islamismo ele vai sair da Península Arábica e ele vai dominar todo o norte da África, né, no caso, vai se expandir para o Oriente e vai chegar a dominar até a Península Ibérica, onde hoje é Portugal e a Espanha. Então, e quais foram as contribuições dos muçulmanos para nós que vivemos na nossa atualidade? Ah, mas os muçulmanos eles são extremamente radicais, eles são extremamente, né, assim, tem algumas pessoas que julgam os muçulmanos como se fossem povos ignorantes. Levando em consideração que quando a Europa Central estava mergulhada no feudalismo, o islamismo estava no auge do seu conhecimento. No caso, faculdades de medicinas, entre outras coisas. Né? Então, no caso, nossos números que nós usamos na matemática atual, que são números arábicos, eles são de origem árabe. No caso, quando nós formos estudar as grandes navegações, quem vai ensinar os europeus a navegarem, a usarem ferramentas como a bússola, entre outros elementos, serão os árabes. Então, os árabes são de extrema, né, assim, de uma extrema importância para a formação do povo ocidental também. Bem, gente, então acredito que tenha sido isso, né? Então, né, vamos estudando, né, assistindo, leiam os textos que eu mandei para vocês, assistam as videoaulas de outros professores que eu também coloquei o link dentro do texto para vocês. Qualquer dúvida, estou disponível dentro, né, dos canais de atendimentos ali do WhatsApp e do Facebook. Qualquer coisa, estou aqui à disposição. Muito obrigado e até mais.